dia. E no dia 7 de setembro foi comemorado o bicentenário da nossa independência. 200 anos que nós dissemos não a Portugal e começamos o nosso Brasil, né? Antes disso, o descobrimento do Brasil. Descobriu uma coisa que já estava descoberta pelos povos indígenas que já residiam aqui. Não se tinha nome específico. Talvez para eles, à época, esse local, hoje chamado de Brasil, já tinha um nome. Na visão deles, que foi totalmente quase dizimada com a chegada dos europeus e das pessoas que colonizaram e outras culturas que tentaram colonizar este país tão amado e tão abençoado que é o Brasil. De uma imensão continental, de um povo e uma miscigenação maravilhosa. Falta ainda muito respeito. Mas essa atitude foi comemorada ontem de maneira errada. Lamentavelmente. Eu que servia ao Exército de 1983 a 1984, portanto ainda durante o regime de exceção, ou como se diz, durante o regime de ditadura, eu acredito mais que foi um regime de exceção, porque existia alternância no governo. E numa ditadura, num ditador, ele se impõe na sua titularidade e não sai dali nunca. Então, para mim, sempre foi um regime de exceção. E durante todo o tempo que eu servi o Exército, ao 4º Batalhão de Polícia do Exército em Pernambuco, quando lá residia, o ato mais importante sempre foi o 7 de setembro. O desfile das Forças Armadas, a representação das Forças Armadas, as forças que defendem o nosso país contra o exterior e internamente, se necessário for. Os generais, os comandantes de cada região, seja da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de... Naquela época, o desfile cívico era lotado e a participação de toda a comunidade para ver. Era um dia esperado. E lá se tratava do desfile realmente cívico, um ato institucional da nossa independência. Lamentavelmente, o que se notou ontem foi de uma atitude assim, na minha visão, né? Me perdoe os contrários, né? Foi usada a máquina pública não a favor de um desfile, mas a favor de uma campanha eleitoral do que está hoje no comando do Brasil. Lamentavelmente, os generais, Exército, Marinha e Aeronáutica foram deixados de lado. O presidente de Portugal deixado de lado para que se tivesse empresários e apoiadores de campanha ao invés da solenidade do ato cívico. Foi um desrespeito total e completo que agora está sendo questionado como deve ser questionado da Justiça no Tribunal Superior Eleitoral. Os outros candidatos acabaram nem saindo para não se dar o mínimo motivo de que alguma coisa pudesse acontecer e se chegasse à conclusão. Aconteceu porque é dessa forma que o contra age. Eu sou a pessoa que vai resolver tudo. E ele, ontem, nos seus discursos, no seu autoritarismo, este que hoje é presidente da República, deixou bem claro que nós estamos na eminência, a mais pura eminência, de, se reeleito, a democracia cessar nesse país. Mas não por falta de aviso, não por falta de orientação, por falta realmente da visão do povo de se cegar, de não olhar mais para nada. Quando se tem o idealismo, não se olha mais absolutamente para nada, apenas para aquele ser humano. A viseira, o tapa-olho do animal, ele só mira para frente. E hoje polarizado em dois, ou no olho direito ou no olho esquerdo, né? Como se diz na visão do animal, na nossa visão. Tem a nossa do lado direito e do lado esquerdo. E as pessoas não conseguem tirar o tapa-olho e dizer, poxa, tem mais gente aqui, tem mais gente ali. Não. Nós estamos fixados nessas duas pessoas. Nós, eu digo, na grande maioria do povo brasileiro. Porque o que apontam os institutos de pesquisa é que um ex, que já demonstrou no passado, agora quer fazer diferente, que houve corrupção no seu governo, quer retornar.
E o outro, que diz que não tem corrupção, mas tem corrupção também no seu governo, ele quer continuar. Interessante é que o ser humano e o brasileiro ainda não percebeu que por que será que os principais empresários do Brasil, por que será, os homens mais ricos do Brasil querem a continuidade desse regime? Um regime que é autoritário, discriminador, menosprezador, que menospreza tudo, principalmente a mulher. Se faz de vítima, joga irmão contra irmão, e o empresário está do lado dele. Por que será? Será que o povo é tão ignorante que não vê que para o empresário estar do lado de alguém é porque benesses tem? Existem as benesses. Não são benesses ilegais, não. São benesses realmente que vão beneficiar esse empresário, ou sua empresa, ou a sua forma de agir. Por quê? Incentivos, redução de alíquotas, de IPI, de ICMS. Tudo isso acontece. Então o empresário está do lado de quem vai lhe dar mais benesses para o futuro, mais vantagem para o futuro. E estão se apegando nesse tom que ontem transformou o Brasil. Ontem nós vimos em Brasília e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não teve desfile cívico, porque o presidente dizia que queria na orla de Copacabana, o prefeito que manda na cidade deveria ter feito numa outra avenida. Não fez, o Exército, a Marinha Aeronáutica disseram, não, está em decisão, não tem desfile. Aí se foi ter um comício, pago também com os recursos públicos, lá em Copacabana. E aí a gente fica assim naquela, meu Deus, o que está acontecendo? Para que serve as normas, as leis, a justiça eleitoral, que também não tomam a providência com represália de criar um fato novo e que o atual presidente da República vai dizer é isso que eles querem e tentar realmente o golpe, que é basicamente isso, até antes da eleição. Então está se deixando caminhar no banho-maria para se depois, o que acontecer, a justiça poder tomar uma posição, o que eu acho errado. A lei ela não pode se esperar. Cometido o ato, ele tem que ser punido e penalizado na hora. E os partidos, o que fizeram? Os partidos do outro lado, né? Que não tem só um partido. O povo só está vendo o lado direito e o lado esquerdo. Mas tem na frente, tem atrás, tem do lado, tem outros candidatos. Mas o povo não quer enxergar. E nós vamos pagar o preço mais uma vez, não faz mal. Todos nós vamos pagar o preço de elegermos mais uma vez um que já teve, que esteve envolvido em corrupção, outro que está aí, 100 e poucos imóveis comprados, né, com dinheiro vivo, pelo menos a mais de 50%, empresários do seu lado, e nós vamos fazer o que a nossa consciência manda. Cada um vota em quem quiser. O voto é livre, né, não é voto de cabresto. Agora deveria se analisar que tem outros candidatos, tem outras alternativas, mas se polarizou. E vamos ver o que vai acontecer nesse 2 de outubro do ano que vem. Parabéns, Brasil! Bicentenário de independência, mais de 500 anos, né? Quase 700 anos, né? De descobrimento do Brasil. Parabéns, parabéns, parabéns. E vamos ter consciência e visão para um futuro melhor. Obrigado a todos, um bom dia e até a próxima.